Nós temos aí desde o nascimento ali até aos 10, 11 anos, hoje em dia é um pouco mais cedo, que ele já tem a pré-adolescência, que já é muito assim evidente, depois a adolescência. Mas o espírito tem todo esse tempo em que ele passa sobre a responsabilidade dos seus pais, sobre a responsabilidade dos professores, de todos aqueles que vão fazer parte da vida daquela criança e que vão ter a oportunidade de mostrar para aquele espírito que é velho, um espírito que já viveu, vai ter, aquele espírito ali naquele meio vai ter nova oportunidade de burilar. Então começa mesmo, a educação vem de berço, como a gente escuta, e é verdade, vem lá do princípio, na família, do cuidado do pai e a mãe receber aquela criança, desde que aquela criança está ali no útero materno. Aqueles 9 meses são muito importantes para aquele espírito que está ali, porque ele está num planejamento, foi feita toda a escolha de provas, então ele vai ao longo da gestação estreitando os seus laços com aquele corpo, e quando há o nascimento, ali se completa a encarnação. Então, a partir daquele momento, aquele espírito vai ter toda uma nova oportunidade de receber valores novos, de receber tudo o que ele está deficiente, esteve aí com problemas em outra encarnação. Então é muito importante. E nós, como espíritos, somos crianças, né? Somos crianças espirituais. Somos espíritos, né? Estamos aí encarnados no corpo, mas cada um de nós que é um espírito está nesse aprendizado. Está no seu desenvolvimento intelectual, consequentemente com o seu desenvolvimento moral, mas nós somos crianças espirituais. E é por isso que Jesus sempre usa ali no Evangelho, em várias oportunidades, essa passagem, quando ele fala das crianças, da pureza da criança, porque a gente olha aquele bebê ali frágil, delicado, necessitando de cuidados, necessita da mãe para tudo, para se alimentar, ficou 9 meses ali sendo gestado, respirando, se alimentando com tudo que a mãe consome. Então olha a importância para aquele espírito de mais uma oportunidade. E nós estamos em desenvolvimento. O nosso objetivo de cada espírito é alcançar a perfeição, mas até nós chegarmos a essa perfeição, nós vamos ter, como disse o Osho, que caminhar, que trabalhar, que pensar, que sentir e agir de uma forma melhor. E somos crianças, porque por isso a criança não está ali quando nasce, ela se desenvolve, ela aprende a andar, dá os primeiros passinhos, cai, levanta, depois ela aprende a se alimentar, aprende a tomar banho sozinha, ela vai sendo independente, claro, sempre com a supervisão dos responsáveis, do pai, da mãe, na escola. Ela está ali no seu desenvolvimento, e nós também podemos comparar, fazer essa comparação. Somos crianças espirituais. E como toda criança necessita de cuidados, nós também precisamos de cuidados, né? Toda criança, ela necessita, pelo seu lado, confiar naquele adulto, que é uma relação de confiança, né? A criança é ali, está frágil, ela depende, né, de tudo, da alimentação, da educação, tudo depende dos pais. Então a criança, ela está realmente vulnerável, ela precisa estabelecer essa relação de confiança com o seu responsável, com o pai, com a mãe, com o professor, com a família no geral, com o tio, padrinhos, tudo isso. Ela estabelece essa relação de confiança com o adulto, porque ela sabe que necessita daquele adulto ali para seguir em frente. E nós também, como crianças espirituais que somos, precisamos também dessa confiança. Em primeiro lugar, a confiança em Deus. Isso é muito importante para nós entendermos. Nós estamos longe ainda de compreender realmente Deus, mas nós já temos uma oportunidade, já estamos avançados, um pouco melhorados, para entendermos que Deus, como disse o Washington, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é muito importante nós entendermos esses atributos de Deus. É importantíssimo, faz toda a diferença. Isso é a base do entendimento para nós evoluirmos. Entender que Ele é infinitamente bom, infinitamente misericordioso, que não prefere uns aos outros. Nós estamos vivenciando isso na nossa cidade.
Nós estamos sentindo isso na pele, de quanto nós devemos trabalhar essa confiança em Deus. Porque se a gente não compreende que isso tudo que aconteceu, todos esses flagelos destruidores que nos cercam, isso tem um objetivo, nós vamos realmente ficar como muitos irmãos estão, desesperados, cometendo aí o suicídio, ou à beira de cometer o suicídio, em depressão. Muitos irmãos nossos também desencarnados, que não compreenderam, ainda continuam presos àquelas situações, naqueles lugares. Então é necessário e é importantíssimo nós entendermos Deus, nós entendermos a reencarnação, porque sem a reencarnação não há explicação. A gente vê outras pessoas aí, de outras religiões, tentando explicar, inventam 1001 malabarismos para tentar explicar e justificar o porquê disso tudo, sempre negando a justiça de Deus e o amor de Deus. Porque se nós não entendermos que nós estamos aqui como espíritos a caminho da evolução, estamos numa encarnação que é muito importante para nós, num planeta de provas e expiações, onde nós estamos sujeitos a tudo isso. Nós estamos sujeitos a esses flagelos destruidores, essas acomodações aí da Terra. A nossa cidade teve a geografia modificada. E a gente escuta isso e a gente não consegue ainda, acho que, assimilar totalmente isso, do que realmente aconteceu, da extensão dessa tragédia. Mas isso tem um porquê, isso tem um objetivo num contexto de várias vidas. Aqueles irmãos nossos que desencarnaram, porque estava ali na sua hora. Todos nós sabemos de histórias que um estava, o outro estava em outra cidade, veio para cá e deixou o corpo físico por causa desses flagelos. Era a hora deles, e para nós também. Eles vão continuar com a sua tarefa, com o seu aprendizado, e nós que aqui estamos, que ficamos aqui, que fomos atingidos, não de repente diretamente, mas indiretamente, todos nós fomos mexidos, todos nós tomamos um sacode realmente, né? Nós tivemos as nossas estruturas abaladas, porque a gente precisa entender isso. Quando a gente vê isso acontecer com o próximo, lá longe, num outro país, é uma coisa, mas quando a gente sente na própria pele, quando a gente tem que conviver como a gente convive até hoje, com essas energias complicadas, essas energias negativas, nós temos que trabalhar os nossos pensamentos, porque a forma que nós temos de ajudar é entendendo por que isso aconteceu. A pergunta não é nem por quê, é para que isso aconteceu, qual é o grande objetivo disso para nós, espíritos, para os que se foram, para os que aqui ficaram. Nós temos que nos perguntar, e a doutrina espírita nos traz esses esclarecimentos, essa fé raciocinada, como eu disse no início, que não tem medo de questionar, não, porque tem todos os esclarecimentos que nós precisamos. Nós precisamos trabalhar esses sentimentos. Deus não podia ter uma questão do Livro dos Espíritos, Deus não pode aplicar outro método para fazer a gente despertar, e Ele faz todos os dias, só que faz de uma maneira individual, com o seu ritmo. E quando acontece uma tragédia dessa, a gente se sente abalado, a gente realmente para pensar, a gente se coloca no lugar do outro. Então a gente desenvolve os nossos pensamentos, entendendo para que isso aconteceu, entendendo e explicando para as pessoas, mostrando que há uma realidade, que a vida verdadeira que nós temos não é a vida da matéria, é a vida espiritual. O espírito sobrevive a tudo, sobrevive à morte do corpo físico, que é a destruição do nosso envoltório, mas espíritos que somos, mantemos as nossas virtudes, os nossos defeitos, as nossas qualidades, temos em nós esses defeitos que nós conhecemos muito bem, e temos as oportunidades que são necessárias para a gente mexer com as nossas estruturas, ver de uma maneira diferente. Trabalhar o que realmente importa para nós, que é a nossa bagagem espiritual, são os sentimentos que nós cultivamos, é o esforço que a gente faz na nossa reforma íntima. Orar por esses irmãos, é imprescindível que nós, através dos nossos pensamentos, peçamos por ele, para que nós e eles que estão no plano espiritual tenham forças, continuem na sua tarefa do aprendizado,
se reformando, porque nós não paramos, a atividade do Espírito é constante. Estamos sempre vivos. A única diferença é que ora estamos encarnados, estamos habitando corpos. E quando não estamos nessa situação, estamos no plano espiritual. Vibrar positivamente, com otimismo, porque nós já vivenciamos muita tristeza, muitas tragédias, muitas perdas. E temos que trabalhar e colaborar com uma situação diferente através dos nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos. É nesses momentos que nós somos provados, se nós temos ou não fé. É claro que a gente se sente abalado, a gente fica triste, a gente experimenta um sentimento de luto, de tristeza, claro. Nós somos humanos, somos espíritos a caminho da perfeição. Então podemos ajudar vibrando positivamente, orando por esses irmãos. E a gente tem aqui, eu separei algumas questões para a gente ler algumas questões aqui do livro 3º do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Então eu selecionei aqui de cada capítulo, que são 12 capítulos, itens, questões do Livro dos Espíritos, para a gente poder entender um pouco, né, tudo isso que nos acontece. Isso aconteceu, mas acontece todos os dias nas nossas vidas, os nossos problemas, as nossas aflições, tudo que nós temos que administrar no dia a dia, né? E aqui nessas leis morais, que é um estudo muito bom do Livro dos Espíritos, que vale a pena fazer, é bem extenso, então eu destaquei algumas coisas aqui, e a gente vai ver no desenvolvimento dessas questões como nós devemos e por que nós devemos confiar em Deus, confiar na sua providência, confiar que Ele é infinitamente justo e bom. Então nós vamos começar pela questão 614, que está no capítulo que fala da lei divina ou natural. 614, Kardec perguntou aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. A lei 615. A lei de Deus é eterna? E eles responderam: é eterna e imutável, como o próprio Deus. Porque um dos atributos de Deus nós sabemos, que é a eternidade. Deus é eterno. Sempre existiu. Nós não sabemos se ele, né? Ele sempre existiu. Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é eterno. E as suas leis também são eternas e imutáveis, porque são leis perfeitas. A gente não pode atribuir uma instabilidade a Deus. Uma hora ele decreta uma lei e depois ele acha que não acha interessante, vai lá e derroga a lei. Não. Isso acontece conosco, a lei, com a justiça humana. Porque nós vamos nos adaptando ao entendimento das leis de Deus, e aí sim o homem vai, com o progresso, mudando também as suas leis, que regem essa convivência que nós temos uns com os outros.